A próxima pergunta eu vou responder e ele vai falar se eu entendi o que ele fala, que ele tinha ensinado. Valendo, vai lá. Então, a puberdade pode se iniciar com pelos pubianos? Bom, primeiro eu vou lembrar do que ele falou, que era TPM. É a telarca, que é o aumento das mamas, depois dos pelos, que é a pubarca, né? E depois o M, que é a menarca, que é a menstruação. Mas, então, teoricamente, não teria pelo pubiano. Geralmente é ATPM, né? Adrenarca, telarca, pubarca, menarca. Bom, porque é exatamente o que eu ia dizer. Nesse caso, não seria. Mas, como a gente tem a tal da adrenarca, a adrenarca pode dar um pelinho ou outro. Pode. Tá certo? Não é que aquela floresta, né, gente? É um pelinho ou outro que vai aparecendo. Isso. E aí, nesse caso, seria justamente pelo efeito do despertar da adrenal. Exatamente. É até isso, por, né? Por ser um sistema aprendi, né? Até por ser ativado de maneira independente, que geralmente é conjugado, mas não depende um do outro. Não é que esse aqui libera tal hormônio que vai estimular a suprarrenal. Não tem nada a ver. Tá. Tem um comando lá mais acima que organiza as coisas para acontecerem nesta sequência. E até para as mães ficarem tranquilas, né, Paulo? É muito comum a gente ver meninas que têm aqueles pelos pubianos que são finos, que são raros. Sim, então, é uma meninas mais morenas. Uma penugem, né? Isso não é puberdade, certo? Isso é pelificação a normal. racial, tudo isso. Né? Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Eita! Dançou. Dancei. Ô, Gustavo, vamos supor que o João aparecesse com um broto mamário na fase no período da puberdade. O menino tá lá com Primeiro já ia rolar um peitinho. A primeira coisa que eu ia fazer com ele. E esse peitinho aí, peitinho. Mesmo sendo meu filho, ia rolar. Olha que esse bullying também tem aqui. Opa! Quando eu era garoto, o medo que a gente tinha já andava assim, porque tirava o sarro da gente. Meu afilhado lá tem umas tetinhas tão bonitinhas que assim que ele chega, fala: como é que tá o ventinho? Ele é mais gordinho? Ele é mais gordinho. Mas aí você ia ficar preocupado se aparecesse, por exemplo, um duro ali? Não, porque com quantos anos do João? Não, na puberdade, né? Porque ele tá começando a modificar o corpo para virar 12 anos de idade, você começa então, mas eu tive o peitinho com 10, 11 anos. Eu tinha o peitinho mais sobressalente, assim. E aí, Paulo? Bom, é o seguinte... Ainda tenho, na verdade, né? Um pouquinho do gordinho. Não, mas esse gordinho não é o que a gente está falando. A gente está falando do broto. Do broto mamário. Aquela coisa que aparece embaixo da areola que até dói. Às vezes o menino queixa de dor, a pedrinha, assim. Uma pedrinha, exatamente. Embaixo do mamilo. Que a gente falava quando era criança que era pedrinha de masturbação, então. Quando o menino se masturbava muito. Tinha aparecer pedrinha, olha só. Eu tô contando todos os podres aqui de criança. Olha, era pelo na mão e pedrinha de... Essa pedrinha aí é de masturbation. Eu já vi que esse bullying é de norte a sul e atemporal. Eu era garoto, já tinha isso. Então, que isso aí vai passando de geração para geração. Eu fui garoto há quase 50 anos, então já vi. E doía, porque se você apertava, na verdade, não era pela zoeira de apertar o peitinho, é porque a pedrinha dói se apertar. Isso. Dói bastante. Eu lembro disso. A pedra é o broto. É o broto. O Paulo vai explicar o que então, é. Eu tive dos 10 aos 13, eu acho que eu tive o brotinho ali. Então se aparecesse nele, a resposta eu não ia ficar assustado, não. Eu ia falar pedrinha de menino. Mas veja bem, o broto mamário, aquele tecido embrionário, recebe estímulo geralmente estrogênico. E como é que isso rola no caso do menino, na verdade? Da menina é normal começar a aparecer, e do menino? Ele está estrogenando demais. Sei, calma lá. É só lembrar que eu falei aquela história de que um transforma A em B em C, você começa a colesterol, depois a progesterona, depois você leva chamada... A sequência normal do menino, na suprarrenal, colesterol, progesterona, depois vem testosterona. Não vamos colocar nome diferente. Colesterol, depois progesterona, que é feminino, depois vem testosterona, que é masculino, tá? E que finalmente, por ação hormonal, ele é transformado em estradiol e estrona, que são hormônios femininos. Então, a sequência é essa: forma progesterona, hormônio masculino, hormônio feminino. O que falta é só uma enzima que transforma um em outro. Literalmente, a testosterona transforma estradiol e estrona diretamente um ao outro. Simples. É uma molécula que tira um carbono daqui, joga para lá e transforma em outro. Então, se o menino está com isso, está retardado esse processo. Normalmente, tá?
não há uma quantidade como na mulher tem, que é para ter uma quantidade normal dessa enzima que faz a formação do estrógeno. Mas pode acontecer de uma transformação dessa testosterona normal no garoto transformar em estradiol. E é isso que vai estimular o brotinho. É muito comum, a quantidade geralmente é pequena, portanto o efeito não é tão intenso, não vai crescer a mama como acontece na mina. E simplesmente é transitório, depois passa normalmente. Agora, mas o bullying é impossível quando é criança. Não tem jeito. Pode usar de camisa. E é muito. Agora, o peito é maior, aí tem a ver com o peso, tem a ver com obesidade. Mas alguns meninos têm mama, Paulo. Mas e a conversão periférica? Os obesos, eles têm uma tendência o tecido adiposo tem alguma coisa de mimetizar mais estradiol e poder levar um tempo maior, uma mama maior, que seria diferente. Então, só para a gente tem um termo que talvez seja médico, mas que as pessoas já têm ouvido falar, que chama ginecomastia. Isso. Que é menino que tem mama. Menino que tem mama de fato. Quando eu era novinho, eu cheguei a procurar ginecoplastia. Ginecoplastia, que era para arrumar o peitinho ali, né? Porque tem gente que fica muito chateado, grande, gente. Né? E tem uns meninos que nem são muito gordinhos, gente. Tem que aí, eu acho que eu tenho, viu? Porque o meu peitinho não fica pra fora. Ele fica aqui, né? Tem a obesidade, tem as coisas, mas mesmo quando eu tava magro, o peitinho dava ali, dava uma enchida de saco. Por isso, Paulo, então... veja bem, o tecido gorduroso, sim, tem uma capacidade de transformar, de estimular a formação de hormônio feminino, no caso, tá? De facilitar essa transformação, tá certo? E isso gerar. Por isso que no paciente que é obeso, que tem sobrepeso, ele tem uma tendência a ter não apenas o broto estimulado, mas também a mamão um pouco maior. Tá? Em alguns casos, sim, tem mama maior que tem que fazer cirurgia, coisas do tipo, na verdade. Tá bom. Perfeito. E assim, Paulo... e aí fica um alerta, aí eu vou vestir o sapato de quem teve. Porque assim, foi uma fase bem dura de adolescente. Sim, isso é bem difícil. E eu ficava bem grilado. Minha mãe ficava meio sem conseguir agir. Corpóreas em adolescente, homem e mulher, é um prato cheio para bullying na escola. Os meninos ficam muito chateados. Fica um alerta para as mães, porque... Tem uma orientação bem clara, mostrar exatamente o que é fisiológico, mas depende do caso, às vezes precisa realmente para cirurgia. Eu ia de blusa no verão para a escola. Você explicar que não dá sério, mas que está gerando um problema sério e procurar uma solução para aquilo, porque de fato tem um impacto. E eu acho que a mama é um marco muito feminino. Né? Assim, se a gente pensar fisicamente, a mama, então assim, quando o menino numa sociedade ainda mais totalmente assim, e a gente pode falar, a gente tem um trabalho intenso de inibir bullying, mas o bullying existe, gente, não adianta a gente dizer que não. Então, o menino que vem com uma mama volumosa, realmente eu acho que o Gustavo está coberto de razão. Eu usava bastante blusa canguru para poder dar uma disfarçada, né? E eu tinha uma mania muito feia que eu ficava apertando para estimular o peito, sabe? Ao peitinho ficar retraído. Durinho. Ia ficar pior. Você tá não, então, eu ficava com essa mania. A gente acabou de falar que o estímulo manual faz com que você perpetue. Então, piorava. Hoje eu não ligo, né? Graças a Deus a gente evolui mentalmente, né? Mas, foi difícil. Mas passa pela fase de puberdade que tem gente que se suicida, Gustavo. Foi bem difícil. Sério, é muito sério. Pensa. E eu tinha uns amigos que vinham de longe, assim, com o gesto do vou pegar seu peitinho, assim, era desesperador. Mas fico alerta para as mães, porque foi bem difícil passar essa fase. Depois foi sumindo. Você fazia atividade física? Então, aí depois eu comecei a fazer academia. Então, porque o crescimento do peito com o supino... Exatamente, vai ficando acabou com aquilo. Além do que, você ficando mais musculoso, dá uma porrada se o cara que e aí eu comecei a ficar grande também, a molecada... Corta isso aí, pode... A molecada diminuiu o bullying. Quer ver o não, é que realmente faz igual o Maui, como diz meu filho. Você tende a tirar, digamos, a tirar esse tecido gorduroso dessa região tanto assim, você aumenta a musculatura e você torna mais fisiológico, mais normal, na verdade. Sim. Né?